Olá, queridos amigos do Alinhados Podcast. Estamos aqui em mais uma quarta-feira para trazer informações para você que nos acompanha. E que felicidade a gente poder estar aqui juntinhos mais uma vez. Me conta, você ainda não foi se inscrever no canal? Por favor, vai lá, se inscreve, compartilha com quem você quiser, porque tem muitos episódios de vários segmentos para você aprender. A gente aprende junto, a gente se diverte, a gente se emociona. Cada quarta-feira é sempre muito especial e hoje não seria diferente. Porque quando a gente fala em saúde, a gente tem que pensar em 3 situações, na verdade. Alimentação, treino e, saúde mental. Quando elas estão unidas, com toda certeza a gente consegue evoluir muito e ter qualidade de vida. Mas muita gente negligencia o treinamento e ele é de fundamental importância. Por isso que eu trouxe aqui para a gente conversar. Ele que é personal trainer, educador físico e vai nos ajudar a entender sobre esse universo, né? Rafael Diniz, seja bem-vindo! Valeu. Fico muito feliz de estar aqui. É uma honra imensa e eu estava ansioso pelo convite. Ai, que coisa boa. A gente já tinha combinado com o Rafael, você tem que ir lá para a gente conversar. Com certeza. Chegou o dia. Com certeza. Chegou o dia. Mas deixa eu conhecer um pouquinho do Rafael Diniz. Pode perguntar. Sem ser personal. Você é filho de quem? Me conta. Sou filho de Vilma de Lima Diniz, que é minha mãe. Ela é natural de Ribeirão, cidade bem no interiorzinho. E ela se casou ali junto com meu pai, que é Cleber e o Jean. Então, os dois se conheceram em Ribeirão, que é uma cidade bem pequenininha aqui do interior de Pernambuco. E aí eles me tiveram muito novos. Minha mãe tinha 17 anos, meu pai tinha 18 anos. Bem jovem. E aí eu acabei nascendo aí de forma precocezinha aí no relacionamento deles. São quantos filhos? São 3. São 3. São 3. Você e mais 2. Eu e mais 2. Você é o mais velho? Sou o mais velho. E como é que você veio parar de Ribeirão para Caruaru? Rapaz, eu fui levado, né? Eu era muito pequenininho, Aline, eu fui levado basicamente para cá. Meus pais começaram a ter negócios aqui. Quando eles ficaram juntos, eles acabaram vindo para cá, para Caruaru. Acredito pela oportunidade Sim, de ser uma cidade um pouquinho maior. Claro. E também de ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor, talvez, do que Recife, algumas cidades maiores. E aí, com isso, eu passei minha infância toda, minha adolescência, minha juventude. Hoje sou homem casado, um cidadão caruaruense. Que isso. Coisa boa. E a educação física, a gente sabe que isso era muito forte na época da escola, né? Eu, por exemplo, eu lembro que tinha as aulas de educação física, tinha quem gostasse, tinha quem corresse. Ai, não quero fazer educação física, mas fazia parte da grade mesmo. Isso. E a gente acaba meio que se identificando em algumas coisas na escola. Com você, como é que foi esse encontro como educador físico? Rapaz, por incrível que pareça, não começou na escola. Por incrível que pareça, não começou. A educação física se divide em 2 partes. Se divide numa parte escolar e uma parte meio que voltada à área da saúde. A parte da educação física que me apaixonei foi a parte da saúde. Que aí, quando eu era bem novo, de 14 anos, eu comecei a fazer alguns esportes individuais, tipo Sim. lutas. E aí eu comecei a gostar de luta, aí depois eu comecei a fazer academia, aí comecei a gostar de academia. E aí, por incrível que pareça, eu comecei a me apegar mais por educação física, mais a parte da saúde, do que a parte escolar, que é a licenciatura. E aí, com isso, eu fui amadurecendo essa vontade. E no 3º ano do ensino médio, eu estava em dúvida em 3 faculdades. Estava em dúvida em economia, psicologia e educação física. Gente, nada a ver uma coisa com a outra. Super diferente, super diferente. Eu acredito que foi isso que me fez ser um pouco mais sensível. Eu já tenho essa habilidade de gostar de ouvir as pessoas. Legal. Então, a parte de psicologia, talvez, eu já via, já que eu tenho esse perfil. Mas, no final, passei nas 3. Passei em economia, passei em psicologia, passei em educação física. Aí, pronto, chegou a hora de escolher. Eu fiquei em dúvida, porque eu queria as 3. E aí, nesse momento, eu disse o seguinte, eu conversei com a minha mãe, ela disse, faça o que você quer. Conversei com meu pai, ele também não disse nada. Aí eu comecei a fazer uma enquete. Então, falei com todos os meus amigos, o que tu acha que eu tenho um perfil? Ah, Rafa, tu ouve muito bem o pessoal, faz psicologia. Mas a grande maioria disse, Rafa, faz educação física. Eu te vejo na área de educação física, principalmente trabalhando em academia. E hoje estou aqui. Gente, então, o que determinou você fazer a escolha da sua profissão? Você gostava dos 3, foi ali ouvir o que é que as pessoas identificavam em você. Que interessante, isso, né? Ouvir E aí amigos. você entrou e percebeu que era aquilo mesmo que você queria. Percebi que era literalmente isso que eu queria. Hoje eu não tenho coragem de fazer uma nova faculdade de economia nem de psicologia. Talvez uma pós voltada à psicologia, Sim. mas não fazer a graduação. Eu estou muito realizado na minha área. Estou muito realizado e eu vi realmente, durante esses períodos agora que eu passei,
de estagiário, de formado, só na faculdade, estudando, eu percebi que era realmente o lugar onde eu me sinto bem. Que então, bacana, muito realizado. gente. E assim, quanto tempo já de formado, Rafael? 6 anos de formado. Muita coisa mudou de lá para cá, né? Em termos de profissionais. Porque quando a gente hoje avalia a quantidade de academias, de pessoas treinando, se a gente colocar 15 anos atrás, isso assim talvez fosse inimaginável. A gente tinha poucos profissionais atuando na área e não tinha esse boom, né? De tanta gente fazendo treino, que é maravilhoso, gente. Graças a Deus que as pessoas acordaram para essa realidade. Não, super. Mas não tinha. Hoje, essa geração, da minha geração, da sua geração, é uma geração que visa muito saúde. Visa muito saúde. Que é totalmente diferente da geração dos meus pais, dos meus avós. Então, hoje as pessoas têm uma sensibilidade maior. E não só a sensibilidade, tem a oportunidade porque tem muitas academias. Isso. Hoje vive abrindo academias aqui na cidade. Não só aqui em Caruaru, mas como as outras cidades, principalmente as de médio e grande porte. Mas o que mais eu vi assim que mudou foi a concepção das pessoas da importância. Na importância de se alimentar bem, na importância de treinar bem, de procurar um acompanhamento também. Hoje a procura de personagens é muito grande. E uma coisa que eu percebi também é até na parte do ensino. Hoje, em todas as faculdades basicamente tem educação física. Na minha época só tinha uma. Então só tinha uma faculdade aqui na cidade. Muito interessante. E o quanto mudou em todos os sentidos, né? Equipamentos, treinos. Tudo. O próprio personal, assim, mais próximo do seu aluno. Isso. Você falou aí da parte de psicologia, ouvindo mais, entendendo, né? Por que você não gosta de treinar? Porque você, né? Eu fico brincando que eu sou meio terapeuta, assim, eu sou meio terapeuta dos meus alunos. Em geral, tem aluno até que faz o seguinte, ele treina em 50 minutos, aí ele tira 10... Só pra conversar. Só pra conversar. Só pra dizer, pô, a gente treinou, acabou, pronto. Aí vai fazer a sessão, agora é terapia. Que interessante. Então é super comum isso acontecer. Imagino. Quando você avalia hoje e quando você vê esses profissionais atuando, né, de 15, 20 anos atrás, o que é que você percebe nessa mudança, assim? Veja, é bem Aline, claro. Primeiramente, a área de educação física, hoje você precisa ser formado numa faculdade, no ensino superior. Certo. Antigamente não precisava. Antigamente era uma pessoa que trabalhava como um trabalho convencional do comércio, como vendedor. Não menosprezando ninguém, era um trabalho normal. E aí, eram pessoas que já treinavam, que tinham o costume de treinar e acabavam se integrando na equipe da academia. E hoje em dia, meio que não pode fazer isso. Então, hoje você precisa realmente fazer um curso superior para ir para a academia. Então, o primeiro ponto foi isso, foi a formação. Isso valorizou muito o profissional, né? Valorizou e melhorou. Porque, assim, antigamente as pessoas só sabiam fazer o emagrecimento e a hipertrofia. O ganho de massa e a perda de peso, só. Mas hoje em dia tem muita variável, pronto. Eu trabalho muito com dores articulares e emagrecimento. Então, a visão de uma pessoa de dores musculares e emagrecimento hoje é totalmente diferente de uma pessoa que só busca ganho de massa para competição. Então, tem pessoas que trabalham com hipertensão. Então, a visão dessa pessoa é totalmente diferente. Tem pessoas que trabalham na diabetes. Então, a visão dessa pessoa é totalmente diferente. Então, eu vejo até pelos colegas. Minha visão estética é um pouco mais na base de segurança do que outras pessoas. Até porque vem muita pessoa com dor de joelho, dor de coluna, que quer ter um objetivo estético, quer emagrecer. E tem medo. Porque normalmente essas pessoas dizem assim, rapaz, eu acho que eu não vou conseguir fazer, porque eu sinto essa dor. Vou e se me eu machucar. lesionar, né? Isso. E assim, a gente sabe que não são todos os profissionais que estão aptos a trabalhar com esse público também, né? Isso, exatamente. Então, a grande vantagem do curso superior é porque deu uma base maior para a classe e, a partir daí, começou a formar especialidades. Então, o grande diferencial hoje é as especialidades dentro da área da educação física. Isso eu acho que, assim, foi a parte mais importante. Porque hoje, se você tem problema de coluna e quer emagrecer, você pode procurar um especialista nesse segmento e aí você vai conseguir emagrecer com segurança. Muito e não bom. ficar com receio de, vou fazer agachamento e vou me machucar. Então, hoje, o que mais evoluiu dentro da educação física foi isso. Foi as especialidades. Então, assim, é aliar, obviamente, o resultado que a gente, obviamente, tem, né, na estética, mas principalmente a preocupação com a saúde, né? Exatamente. Eu poder treinar com aquela minha comorbidade, com aquela minha doença, sem ter a preocupação de que eu vou perder, Isso. me lesionar, Perder me a machucar. saúde de alguma forma. Sim, Perder a sim. saúde de alguma forma. Porque eu sempre brinco.
Eu digo assim, ó, quem tem dor, exemplo, meu nicho, minha atuação de trabalho é dor na coluna, dor no joelho. Então, meu nicho é o seguinte, uma pessoa que só quer curar essa dor, ela não vem me procurar. A pessoa com dor na coluna vai procurar um médico, vai procurar um fisioterapeuta. Mas quem vem realmente me procurar, ela quer algum objetivo estético e tem medo de chegar naquele objetivo estético sozinha. Porque se ela quer emagrecer, ela não pode ir para ortopedista somente. Ela sente dor na coluna e quer emagrecer. Então, ela pode resolver a dor no ortopedista. Mas para emagrecer, ela pensa, poxa, eu preciso de alguém que tenha pelo menos uma sensibilidade quanto a isso. Porque senão eu vou acabar me machucando, antes até mesmo de emagrecer. Então, basicamente, as pessoas que sempre vêm para mim já vêm, pode vir até em crise. A pessoa vem às vezes até sem andar direito. Nossa. Mas quando para um pouquinho do doer, diz, Rafa, eu queria tanto emagrecer, Rafa, eu queria tanto melhorar meu abdômen, porque tá procurando um personal. E aí a pessoa acaba unindo o útil e o agradável. Você tem a segurança, no meu caso, né? Tem a segurança e tem o objetivo estético que é alcançado. O Rafa, você falou, quem tem dor não vem me procurar. Mas às vezes, e muitas vezes, eu acho que o trabalho de vocês minimiza muito a dor. Muito, muito. Né? Porque você está fortalecendo ali uma musculatura que às vezes é fragilizada por doer tanto e eu não ter coragem de treinar ou de fazer algum tipo de exercício com medo de me machucar. Isso é muito comum. Né? Isso é muito comum. Geralmente a gente não é a primeira instância. Sim. Exemplo, eu tô com uma crise de coluna. Você não vai procurar o personal. Isso, exatamente. Tô sem andar, eu não vou procurar o personal. É. Eu vou procurar um médico, um fisioterapeuta. Mas passou aquela dor, ou é uma dor suportável, aí a pessoa às vezes me procura. Então, ou durante o tratamento na fisioterapia, ou quando aquela dor diminui um pouco, geralmente eles sempre me procuram sim. Você acha que os médicos hoje são muito mais sensíveis a esse trabalho de vocês? De indicar, de dizer, olha, você precisa se exercitar, você precisa perder peso para ajudar nesse tratamento da coluna, ou de não sobrecarregar esse joelho. Como é que você tem visto isso? Mudou muito, mudou muito. Pode melhorar, Aline. Tudo pode ser melhorado, mas mudou muito. Antigamente, os médicos recomendavam só caminhada. Então, você é hipertenso? Faça caminhada. Você tem diabetes? Faça caminhada. Era isso mesmo. Você tem dor na coluna? É bom caminhar. Tem dor no joelho? Caminhe também. Então, basicamente, os médicos sempre recomendavam a caminhada, que não tinha muita contraindicação. Aí, hoje em dia, eles já começam a recomendar, mas eles não começam a recomendar a classe, porque as especialidades na educação física não estão tão formalizada, vamos dizer assim. Porque ortopedista é ortopedista, ginecologista é ginecologista, Correto. cardiologista é cardiologista, e na educação física ainda está um pouquinho embaralhado. Então eu percebo que, às vezes, quando ele não indica muito no geral, principalmente os mais antigos. Os médicos mais antigos, os ortopedistas mais antigos, eles tendem a recomendar ou a fisioterapia, ou ao pilates, ou ao profissional específico. Exemplo, eu sei que Rafa trabalha com reabilitação e você também está querendo emagrecer, então geralmente eles recomendam assim a dedo. Mas hoje em dia eu ainda vejo que falta um pouquinho a recomendação da classe no geral. Imagino. Pode melhorar isso. Eu imagino. Hoje, você falou em se especializar. Quem está no mercado, né, atuando como educador físico, tem procurado cada vez mais se especializar, porque a gente tem percebido, né? Hoje tem educador físico para gestante, para idoso, para criança, para quem tem alguns problemas articulares. Quer dizer, a coisa vai evoluindo, né? Super. Isso aí acontece muito. Tanto que, assim, o meu caminho natural de me especializar também é um caminho de vários outros colegas. Então, eu tenho colegas que é focado puramente em corrida. Então, corrida é uma área que eu não domino. Se a pessoa está iniciando, está começando, eu sempre ajudo. Certo. Eu digo ali os primeiros caminhos a ser trilhados. Mas se a pessoa realmente quer ser corredor profissional, um corredor amador, quer fazer maratona, não é a minha especialidade. Certo. Só é se a pessoa tiver acompanhada da assessoria de corrida, que é essa especialidade, assessoria de corrida, e a pessoa tiver algum problema articular. Às vezes a pessoa quer continuar correndo, mas está com dor no joelho, quer continuar correndo e está com dor na coluna. Aí essa parte do fortalecimento eu ajudo muito. Mas para montar planilha de corrida não é a minha especialidade. Então isso é um exemplozinho. Bacana isso, né? É um exemplozinho de que, tipo, tá iniciando, eu ajudo. Eu sei atuar até aqui. Eu sei atuar até aqui. E literalmente Muito legal tem áreas isso. que eu não sei atuar. Mas hoje você tem percebido que isso tem sido cada vez mais valorizado.
Muito. Vocês muito. se especializando, fazendo curso, porque isso acaba refletindo no profissional mesmo, né? Como Isso, vocês. porque assim, na prática, as pessoas sempre procuram buscar o melhor do que elas estão procurando. Então, você não consegue ser excelente em tudo. Em tudo. Em tudo. Então, às vezes, uma pessoa quer competir, exemplo, quer competir, fazer aqueles campeonatos de fisiculturismo, quer expor o corpo. Então, não é a minha especialidade. Se a pessoa busca hipertrofia, até um certo ponto, eu vou acompanhar ela muito bem. Mas se a pessoa busca uma hipertrofia de campeonato, aqueles que botam açougue para competição, não é meu nicho. Eu não vou conseguir chegar lá com tanta excelência como uma pessoa que é especializada, que já competiu, que tem experiência. Então, basicamente, cada um foi meio que achando que eu sou bom. Então, basicamente, foi isso que aconteceu na educação física. Eu sou bom em corrida. Aí eu acabo tendo inclinação maior para corrida. Eu sou bom com reabilitação. Acabo tendo inclinação maior para reabilitação. Eu sou bom em emagrecer pessoas. Então, a pessoa acaba tendo essa inclinação para emagrecer. E, naturalmente, vai procurando mais cursos e, mesmo sem essa formalização, todo personal hoje, pelo menos assim, um personal que já tem um nome no mercado, tem a sua especialidade. O Rafael, me diz uma coisa. Com o crescimento das academias, a gente sabe que, obviamente, nem toda academia tem a quantidade adequada de profissionais para estar atendendo a tanta gente, essa grande demanda. Isso. A gente tem academias que parecem estágios, né? De tão grande, de futebol assim, grande, com muitos equipamentos, mas a gente sente a carência, muitas vezes, de quem não tem o hábito de treinar, ou não sabe mexer com aquele equipamento, ou não sabe a maneira correta de executar aquele exercício, de procurar na hora, assim, alguém para orientar o educador físico e não ter essa atenção. Ou, obviamente, sente uma dificuldade ali. Como é que você avalia isso, né? Porque isso é muito claro, muitas vezes. Isso é claro. Primeiro, assim, numa academia, para quem não é acostumado ao ambiente de academia, é o seguinte. A academia, você tem professores, obrigatoriamente, por lei, precisa ter professores. Nem que seja numa academia gigante, como um estágio. Tem que ter, pelo menos, um profissional de educação física formado ali naquele local. Pode ter 10 estagiários, mas pelo menos um formado deve estar. Então, para quem não tem essa situação assim de como funciona a academia, pelo menos um formado você vai encontrar lá. E tem os treinadores pessoais, que você vai encontrar lá também. É aquela pessoa que está acompanhando individualmente algumas pessoas. Então, quando eu chego na academia, eu tenho um professor coletivo, eu tenho um professor individual, que é o personal trainer, que é aquela pessoa que atende presencialmente, e tenho também uma consultoria. A consultoria basicamente é um acompanhamento à distância. A pessoa passa o treino no meu caso, um exemplo prático. Eu faço a avaliação do meu aluno, passo o treino para ele fazer, e o treino é bem simplesinho. Tem um treinozinho, tem um videozinho mostrando como é que é feito, e a partir daí ele vai treinar ali sozinho, mas com acompanhamento à distância. E se ele tiver qualquer dúvida ali na hora, para tirar rapidinho de peso, de algum movimentozinho ali que ele está com dúvida, tanto ele pode contactar o profissional, de forma online, ou o professor coletivo. Que legal. Então, assim, hoje no ambiente de academia você consegue ter essas três possibilidades. Essas três possibilidades. O que seria? Seria mais adequado que a gente pudesse cada pessoa ter o seu personal trainer. Isso. Mas às vezes tem um custo, e tem que ter mesmo, de um profissional que se dedica àquela hora para dar total atenção ao aluno. E faz muita diferença, né, Rafael? Faz. Estatisticamente falando, eu sempre recomendo o seguinte, Aline, a partir de 30 anos vale muito a pena personal trainer, que é justamente o presencial. Porque, assim, a partir dos 30 anos, toda pessoa, seja homem ou mulher, começa ali a refletir um pouquinho mais sobre a saúde. E quando você chega nessa fase de idade, é muito importante você investir um pouco mais, porque às vezes você tem filho, está trabalhando demais, então você não tem muita energia. Correto. Você não tem a energia dos 20 anos, da casa dos 17, 18, 19, 20 anos. Você não tem aquela energia e você hoje tem a concepção de necessidade maior. Às vezes a gente está acima do peso, às vezes a gente percebe que a pressão já não está mais a mesma, às vezes você recebe algum diagnóstico que não é tão legal do médico. E com isso, com 30 anos, geralmente também culturalmente se faz um check-up com 30 anos. Então, geralmente com 30 anos é o alto índice de contratação de personal trainer. Eu não recomendo pessoas abaixo de 30 anos contratar personal. Só se a pessoa tiver com muita disponibilidade financeira. Caso não, recomendo sempre com 30 anos de idade, a partir de 30 anos.
Ah, Rafa, e abaixo disso? Quem tem 25, quem tem 20? Eu recomendo uma consultoria à distância, ou até mesmo você tirar as dúvidas ali com o professor da academia coletiva. Porque geralmente na prática, ali no que eu vejo, é o seguinte, se eu tenho 17 anos, eu tenho muitas prioridades. E às vezes eu não comecei nem a trabalhar. Quando eu me formei na faculdade com 23 anos. Super jovem. Super jovem. Então eu comecei a trabalhar formado com 23. Então eu tinha muitas prioridades. Eu tinha prioridade de ter meu carro, eu tinha prioridade de ter minha casa, eu tinha prioridade de viajar. Então o personal, se eu não fosse formado em educação física, sempre seria uma coisa que eu iria escantear muito. Mas a partir de 30 anos, eu recomendo muito. Porque aí se vê uma necessidade, às vezes a gente já tem filhos, às vezes está muito corrida ali a vidinha, e aí um personal ali para lhe esperar, lhe cobrar, porque é um compromisso. Eu chamo de contrato social. Eu tive um contrato social, tá aqui com você. Marcou, tá hora, Rafa, tá hora, eu tô aqui. Exatamente. Então, num personal, funciona desse jeito. Quer dizer, vocês cobram o mesmo aluno? Muito. Diz assim, ó, Rafael, a gente vai se encontrar 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, de 15 às 16 horas. Isso. Eu tenho que estar naquele horário, na academia. Se eu atrasar, fica dentro do horário. Como é que funciona? Veja. Pra quem nunca teve um personal, conta aí. Como é que funciona? Vou falar da minha rotina. Sim. Eu tenho um aluno de 3 horas, de 4 horas, de 5 horas, de 6 horas. Vou dar um exemplo da minha tarde. Então, se você chega de 3h30, eu não consigo ficar até 4h30. Porque senão eu pegaria o treino do próximo aluno. Entendi. E aí ele ia ficar chateado. E aí, basicamente assim, eu cheguei atrasado, na maioria das vezes, eu vou só fazer aquele tempozinho de 30 minutos. Entendi. E aí também isso é importante para o aluno, porque para o exercício físico como um todo, precisa-se de uma rotina. Eu não conheço ninguém que consegue treinar bem, ter resultado estético ali, ou até de saúde, uma coisa visível, muito boa, sem ter rotina. Você tem que ter rotina. É igual a trabalho, muitas vezes. Mesmo que você não tenha a obrigação de chegar naquele horário, vale a pena chegar naquele horário pela rotina. Porque você perde, né, o treino por completo. Então, você deixa de trabalhar alguns músculos ali importantes que vão te dar resultado, né? Não, super. E assim, particularmente, uma das minhas especialidades na prática como personal é otimizar tempo. Eu acho isso maravilhoso. Otimizar tempo. Não perder tempo. Não perder tempo. Tempo é valioso. Sim. Para mim, para você, para todo Sim. mundo. Então, se o aluno chega 30 minutos atrasado, ele vai treinar 30 minutos, que vai ser equivalente a 1 hora. Quem vai sofrer é ele. Quem vai sofrer é ele. É melhor você não atrasar. Então, assim, na minha cabeça, assim, eu tenho que fazer minha parte. Na minha cabeça, eu tenho que fazer minha parte. Aquele treino hard. Não, o descanso já teve, já. Foi os 30 Meu minutos de Deus. atraso. O descanso já teve. Não, acho que é pra não atrasar mesmo, É pra né? não atrasar. É um pequeno trauma, mas que gera muitos frutos. Eu imagino. Então, basicamente, funciona assim. Eu contrato um personal trainer para ter um acompanhamento individual, ter um compromisso. Isso gera quase um contrato social. Uhum. E isso faz muita diferença, porque a academia, no geral, a gente dá muita desculpa. Eu tô cansado, meu dia foi muito estressante, eu tô com a imunidade baixa. E com o personal é igual a trabalho, é um compromisso. Então você tem que estar lá. Eu sempre digo o seguinte para minhas alunas e alunos. Rafa, eu tô doente. Vem, a gente faz um treino leve. Rafa, eu tô com crise de coluna porque eu dormi numa cama diferente da minha. Venha que eu melhoro. Rafa, eu tô com dor de cabeça. Venha. Que se piorar, você sabe, mas nunca piora. Porque eu sei um treino pra melhorar a dor de cabeça durante o treino ou pelo menos não piorar. Rafa, eu tô com a pressão 16/8. Venha, que a gente vai baixar durante os treinos. Então... Não tem desculpa. Não tem desculpa. Tem que vir realmente. Se eu tô bem, venho. Se eu tô ruim, venho. E eu tenho uma frase que eu digo para todo aluno. Venha no dia ruim, que você não falta no dia bom. Então, quando você vem no dia ruim, quando tá no dia bom e você quer faltar, diz, poxa, eu vim doente, vou faltar agora por causa de preguiça. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu acho que eu vou te pegar com essa. É melhor mal feito do que não feito? É melhor mal feito do que não feito. Totalmente. É sério, Totalmente. Rafa? Porque rotina eu achava é tudo. que não. Não, porque rotina é tudo. A rotina é a coisa mais importante da academia. Nas primeiras aulas de personal, Aline, eu não ligo tanto para o resultado. Eu ligo para a pessoa se apaixonar pelo treino. Entendeu? Porque se a pessoa se apaixonar e começar a tomar gosto... Vira rotina. Vira rotina, a pessoa começa a gostar. E é meio que terapêutico.
todo mundo que treina na academia e tem resultado, se você perguntar, a pessoa gosta de treinar. Então isso é muito importante. Então a primeira coisa que eu faço, no primeiro mês, ali, as primeiras semanas, eu foco muito para a pessoa começar a gostar da academia. Eu tenho que assim, mostrar o... É igual a quando a gente começa a namorar. Que a gente vai mostrar o quê? As qualidades. As qualidades, coisas boas, né, coisas boas, gente? não vai mostrar a parte ruim, não. Então na academia é a mesma coisa. Para a pessoa começar a dizer, poxa, eu gostei disso. Eu tô me sentindo bem. Eu cansei de ver, Aline. Alunos meus de personal, que eu tô ali presencialmente, eu vejo. Super estressado com as empresas deles. Sim. Super estressado com o trabalho. Alta carga de estresse, alta carga de ansiedade. Quando termina o treino... Quando termina o treino, o cara tá sorrindo. De boa. Tá tranquilo, tá sorrindo. Uma das coisas que eu acho que mais atrapalha você começar a se cuidar mesmo é pessoas que estão em sobrepeso. Porque assim, Rafa, eu não vou pra academia, os caras tudo sarado ali, malhado, entender? Se eu tô aqui com barriga grande, me sentindo pesado, eu não tenho energia, eu não tenho... Enfim, como é que você quebra essa barreira que eu sei que é a realidade de muita gente que tá assistindo a gente agora? Aline, eu não vou. Eu prefiro não ir porque eu não me sinto à vontade, não me sinto bem, eu acho que não vale a pena. E é muito pelo contrário, né? Porque se você não der o primeiro passo, como é que você vai mudar essa realidade? Isso aí eu conheço muito a cabeça dos alunos. Tem aquela inclinação da psicologia que eu queria fazer. E recentemente veio uma pessoa para mim, se esse é seu caso, vale a pena você fazer uma autorreflexão agora. Ela veio para mim e disse, Rafa, eu quero treinar, tô super insatisfeita com o meu corpo. Ganhei muito peso, por N motivos, mas era associado à saúde mental. Ela estava estressada, ansiosa. Às vezes tomando remédio, né? Tomando remédio para ansiedade, e isso gerava, e assim, essa situação gerava muita compulsão alimentar. E ela ganhou muito peso em pouco tempo. Quando percebeu, já estava muito acima do peso, não sabia mais o que fazer e não sentia que tinha energia para treinar. Não tinha disposição, não tinha vontade, até pelos sintomas de ansiedade e da depressão, muitas vezes. E aí ela disse, Rafa, não sei o que fazer. Eu tô super acima do peso, sou super nova, tenho vergonha de ir pra praia, tenho vergonha de botar uma roupa, eu só uso GGG e eu não sei o que fazer. Sinceramente, eu não sei o que fazer. Aí, o caminho é comece. E não pense que a academia é para pessoas que têm um físico perfeito. Eu tinha uma ilusão muito grande, Aline. Eu pensei que quando eu ia chegar numa sala de educação física, a menor pessoa seria eu. Quando eu chegar lá, é todo mundo dobrado, toda menina lá, com corpo bonito. E quando eu percebi, eram pessoas normais. A sala de nutrição, pessoas normais. A sala de educação física, pessoas normais. A sala de direito, pessoas normais. Porque somos normais. Porque às vezes a gente se engana muito no Instagram. A gente fica muito ali, ó. Então, você fica vendo uma menina que tá numa cúpula de um ambiente perfeito, com a foto perfeita, com ângulo perfeito, depois de 5 drenagens, que drenou a semana toda ali. No último dia, ela foi e tirou foto. E às vezes ainda edita, para ficar mais forte e realçar um pouquinho mais. E aí você se compara com essa pessoa. E você pensa que o mundo normal é esse, que todo mundo tem um corpo lindo. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E não é. Não mesmo. Então a academia é para pessoas normais. E essa aluna que me falou que estava muito triste com a situação dela, ela chegou e disse, Rafa, eu estava querendo entrar numa academia bem pequenininha, que tem lá, começar caminhando, treinar em casa, e entrar naquela academia bem escondidinha. Eu disse, poxa, não tem outra academia melhor, assim, perto do teu trabalho? Qual é a questão? A questão financeira? Eu disse, não, Rafa, na verdade é porque eu vejo pessoas tão fortes lá, meninas tão bonitas, e eu não me sinto que eu vou me sentir bem naquele ambiente. E isso acontece com pessoas que estão acima do peso. Com certeza. Isso acontece com pessoas que são mais velhas e pensam que é para coisa de... É coisa de jovem. É coisa de jovem, gente nova. Então, meu maior conselho é, primeiro, eu tô com você. Primeiro, você não tá sozinha. Se tu não me ama, eu tô com você. A gente tá junto nessa. E era uma aluna de consultoria, não era nem de presencial. Primeiro, eu tô com você. Segundo, quebre isso na sua cabeça indo. Quebre esse preconceito. Quando você chegar lá, entrar dentro da academia, você vai perceber que não é bem assim. E não só tem pessoas, não só tem você assim. Tem outras pessoas que às vezes estão na mesma, isso, né, na verdade. Exatamente. Porque quando ela chegar lá, ela vai perceber que de 100, 2, 3, no máximo 5 tem um corpo muito bonito. Mas de 100 meninas, 95
meninas ali de 100 vai ter o corpo normal. Uma mãe de família, uma pessoa que estuda e não tem tanto tempo para treinar, uma pessoa que trabalha e não tem tanto tempo de treinar, às vezes só quer perder 5 quilos, às vezes só quer perder 10 quilos e não tem um corpo perfeito. O corpo perfeito é o corpo de Instagram. Então, as pessoas às vezes confundem um pouquinho isso. Bacana você falar isso, porque eu acho que muita gente vai se identificar agora e vai dizer assim, realmente, eu pensava dessa maneira, eu acho que eu posso quebrar, sabe, essa minha dificuldade e buscar, né, treinar, começar. E é incrível, né, porque quando você se dá essa oportunidade, muita coisa muda, né? Porque você começa a treinar, você começa a ter mais cuidado com a alimentação, você começa a perceber que as roupas começam a ficar mais alinhadas. Se vestir melhor, né? Se vestir melhor. Você começa a se gostar mais e isso é uma consequência, né? Isso. É um caminhar, se dar a oportunidade de estar bem consigo mesmo. Isso, de vários âmbitos. Isso aí é saúde. Isso é saúde. Veja, você colocar uma roupa, Aline, e sentir que está cabendo na roupa, e se sentir bem com aquela roupa, isso não é estética. Isso é saúde. Porque se você não caber naquela roupa, você vai ficar com sintomas de depressão. Mas é mesmo. Você vai ficar triste. Mas Sua autoestima vai estar arrasada, você não vai querer sair. Isso é estética? Não. Isso é saúde. É sua saúde mental. É porque a saúde mental é muito ignorada. Até a depressão era muito ignorada até um tempo desse. Hoje, junto da educação física, da nutrição, a psicologia também vem aumentando muito. Tanto que a demanda de psiquiatras hoje é bem maior do que há 10 anos atrás, como a gente começou a falar. Então, você colocar uma roupa, se sentir bem, isso não é estética, isso é saúde. Então, você olhando desse jeito, você vai perceber que é mais normal do que se parece e que você realmente precisa, como todo mundo precisa. Todo mundo precisa treinar, porque você vai estar cuidando de você. O corpo foi feito para se mexer mesmo, né? Está em movimento. A gente é que teima em achar que Exatamente. não. Aí tem aquela pergunta, qual é o exercício ideal para mim, Rafa? O que é que eu faço? Porque assim, se eu olhar para uma quantidade de exercícios, eu não me identifico com nada. Eu não gosto de nada. Mas eu tenho que escolher um. Certo. Né? O que é ideal para cada pessoa? Como é que você vê isso? Ou como é que você orienta? Eu vejo de forma muito tranquila. Eu acho até engraçado porque é uma coisa que acontece muito. Acredita. Acontece muito. O que é que eu faço, Rafa? Pelo amor? Eu faço consigo. faço pilates, Eu não gosto de natação? nada. Eu não gosto de nada. A primeira pergunta que eu faço é: o que você já fez? Aham. Ah, não, rapaz, eu não gosto. Eu digo. Vou repetir a pergunta. O que você já fez? Porque para dizer que não gosta tem que ter Você experimentado. tem que ter experimentado. Correto. Isso é o mínimo. É. Eu não posso ver, subjugar aquilo ali e dizer, não gosto, não é pra mim não. Pô, tu fizesse pelo menos uma aula e dissesse assim que não gosta, então meu primeiro conselho é experimente e faça o que você gosta. Se você gosta de esportes coletivos, faça esportes coletivos. Se você gosta de esportes individuais, faça esportes individuais. Se você gosta de colocar uma roupa e se sentir bem, tem que ser para ontem, faça academia. Se você gosta de aulas mais tranquilas, faça um pilates, faça uma hidroginástica, faça até uma natação. Um yoga, né? Um yoga. Então você vai gostar. Eu sempre recomendo que a pessoa diversifique ao máximo. Experimente várias coisas. Várias coisas, porque para decidir o que ela se identifica mais. também. E assim, os meus alunos que têm resultado, tem algumas coisas. Eu sou muito de ler e entender o porquê aquela pessoa está tendo resultado e porquê a outra não está tendo resultado. Muito. Porque eu disse, poxa, antes eu pensava assim, quem tem mais poder aquisitivo tem mais oportunidade e mais facilidade para ter resultado do que uma pessoa de uma classe um pouco mais baixa, uma pessoa que ganha só um salário. E não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada. Porque se a pessoa paga o personal e não vai, não adianta nada. Na verdade. Nem se foca. Veja, por incrível que pareça, todo mundo fica surpreso com essa informação, Aline. Todo mundo fica surpreso. Por incrível que pareça, nem todo mundo que me contrata como personal tem o mesmo resultado de quem me contrata na consultoria. Porque o que acontece? Primeiro, quem contrata como personal geralmente tem um poder aquisitivo maior. Sim, isso aí não tem. claro. Ninguém vai deixar de fazer uma feira para pagar um personal. Exatamente. Isso aí, a realidade é essa. Ninguém vai deixar de fazer uma feira, nem pagar o aluguel da casa para pagar um personal. Então, geralmente são pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco maior. Mas, aí antes eu pensava, poxa, mas essa pessoa tem condições de ir para um nutricionista, tem como ir para um nutrólogo, tem como tomar o melhor whey, a melhor creatina, tem como ir para a melhor academia, tem como me contratar todos os dias. Mas o que acontece? A pessoa não tem o foco, a pessoa não tem a determinação, a disciplina.
Porque quando a pessoa às vezes me contrata como personal, às vezes, não são todos, mas às vezes ela terceiriza a responsabilidade do resultado. E isso é uma coisa que empata ela de ter o resultado. Porque ela pode ter o treino perfeito, mas é um contexto. Veja, dos pilares que você falou no começo, treino é um deles. Verdade. Que é ignorado. Se é ignorado é porque as pessoas não têm tanta facilidade. Se eu não tenho facilidade, eu vou terceirizar isso. Eu tenho poder aquisitivo para isso. Vou terceirizar. Vou contratar Rafael todo dia. Mas se a pessoa não quiser treinar, ela vai dar mil treinar. desculpas. Vai dar mil desculpas, vai faltar, não vai querer treinar, vai treinar muito leve. E pior do que treinar leve. Que ainda treinar leve é bom porque você pega ainda o hábito de ir para academia. É você não fazer a outra parte, que é a parte mais importante, é de ter uma alimentação saudável, de ter um sono adequado. Então, quando é o aluno de consultoria, que é esforçadinho ali, ele tem às vezes mais resultado do que um aluno de personal. Porque ele entende que é ele que tem que fazer o negócio acontecer. Exatamente. É ele, não tem outra pessoa, Porque não. você falou uma coisa incrível. Não adianta você ter a melhor academia se você não vai. O melhor nutricionista se você não faz. Você tá lá, com tudo prontinho. Né? Medida, peso, direitinho, o que é que tem que comer, em que horário tem que comer. Paguei, não fui. Aí você, mas eu não tenho resultado. Sim, mas por quê? Né? Porque se você não se propor a fazer, acabou. Exatamente. Não tem exatamente. como. Né? E isso pra mim, assim, eu ficava muito confuso. Logo no começo da profissão. Sim. Eu ficava super confuso. Eu disse, poxa, a pessoa tem 3 pessoas que trabalham na casa dela. Tem uma pessoa que pode cuidar do filho dela para ela ir para academia. Então ela não precisa nem abusar a vizinhança, ou abusar o familiar ali. Para tirar aquela horinha. Isso, para tirar. Não, já tem um funcionário lá esperando a hora dele sair vai cuidar do bebê. Isso é um fator. Segundo, a pessoa tem poder aquisitivo para comprar o melhor whey, a melhor suplementação. Segundo fator. A pessoa tem poder aquisitivo de me contratar como personal, que o treino é melhor. Eu tô ali do lado, é diferente. Sim, eu consigo ir ao máximo da pessoa, seja para emagrecimento, seja para reabilitação, seja para ganho de massa. Consigo ir no limite da pessoa ali. Então, o treino é melhor. Mas a pessoa que não tem tantas condições, ela sabe dessa limitação e às vezes é aquela pessoa que prioriza energia, é curioso, me pergunta muito, vive a base daquela alimentaçãozinha regrada, que é a alimentaçãozinha de panela que dá certo. Às vezes não tem dinheiro para, às vezes só consegue me contratar ali, pergunta qual é o plano mais barato que eu tenho. Mas muitas das vezes é a pessoa que mais dedicada. Mais dedicada, com certeza, mais esforçada, porque sabe da limitação dela e ela tem que suprir o que falta no financeiro com o esforço. E o que faz mais diferença no resultado não é o quanto você ganha, é o quanto você é esforçado. Como a gente muda esse mindset, assim, de pensar diferente daquilo que eu sempre tive dificuldade? Porque alguém vai dizer assim, Rafa, eu já tive personal, eu já contratei, mas eu não consigo. Eu acho que eu não posso, eu acho que eu não sei. Aquela cabeça que pensa sempre na dificuldade, no difícil, no negativismo, né? Como é que o personal chega para mudar essa história, começar a fazer ela acreditar que ela pode, que ela consegue? É fácil. Lembra no começo, que metade aqui do podcast, que eu falei, Aline, no começo ali das aulas, eu não foco no objetivo, no resultado. No primeiro mês, nas primeiras semanas, eu não foco nisso. Eu foco na pessoa gostar de treinar. Então o segredo é esse, você tem que gostar do que está fazendo. Ninguém vai tirar, assim, desprender energia para algo se você não gosta. Imagine quanto é chato você fazer algo do trabalho, exemplo, que você não gosta. Uma coisa que é simples, mas você demora muito porque você não gosta de fazer aquilo. Tu imagina, a pessoa não gosta de treinar e eu chego no primeiro treino, você faz um treinão lá, eu digo, não, meu, aquele cara quer me matar. Eu não vou não, mas você não. Traumatiza, você traumatiza. Mas Então, quando eu chego assim para dar uma aula, eu pergunto muito. Entender a pessoa, tento entender se a pessoa gosta, não gosta, tem repulsa. E aí eu tento entender, o que exatamente ela não gosta. Não gosta da academia, mas o que exatamente você não gosta? Você não gosta das pessoas? Você não gosta do ambiente, da luz, do exercício? O que é que você não gosta? E aí, principalmente como personal, eu consigo manipular um pouquinho mais. Como consultoria, eu fico cobrando mesmo. Tem que cobrar e
E esperar que a pessoa também se doe a falar, porque quanto mais ela falar, melhor vai ser o resultado dela. Resultado. Mas para o pré-sonal ali, presencial, eu vou primeiro identificar o que ela não gosta. Segundo, eu vou mostrar o outro lado da história. Então, se a pessoa é traumatizada em fazer agachamento, que é um exercício na academia, eu vou mostrar um exercício de agachamento que ela venha gostar, que ela não vai se matar ali naquele movimento. E aí, quando ela fazer 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, ela vai dizer, rapaz, não era aquilo que eu pensava. Não era aquilo, não. Aí você começa a progredir, porque a pessoa já está gostando. E aí, quando eu apertar ela no treino, ela vai ter resultado. E aí, a cabeça vai mudar. Muito legal. Com relação a dores, que eu acho que é muito bacana, alguém que te procura por conta de dor na articulação, porque já tentou de várias maneiras fazer exercício, não conseguiu. Como é que é esse trabalho do personal voltado para dores ou para as articulações, Rafa? Perfeito, veja. Eu vou falar do que eu faço e da área em geral. A área em geral trabalha em junção do ortopedista e do fisioterapeuta. Quer dizer, uma tríade ali, né? Isso, uma tríade. Então, a pessoa está com dor, vai para o ortopedista. O ortopedista encaminha para o fisioterapeuta. O fisioterapeuta encaminha ou para o Pilates, que o profissional de educação física também atua dentro do Pilates, certo, ou para uma academia. Porque se ele não fortalecer todo o trabalho que foi feito com o ortopedista e todo o trabalho que foi feito no fisioterapeuta, vai ser perdido. Literalmente, vai ser perdido. Então, por que cresce muito essa área? Porque é uma necessidade. Porque ou a pessoa vem no amor, na primeira vez, ou vem pela dor. Porque aí vai ter que voltar novamente para o ortopedista, ele vai dar um sermão. Você fez academia? Não. Você fez a fisioterapia? Eu fiz a fisio, mas não fiz academia. Por isso. Aí volta para fisio. Você fez academia? Não fiz, eu não me identifiquei, não gostei. Beleza. Você vai fazer aqui as sessões e se você não voltar, não se preocupe. Daqui a 2, 3 meses você está aqui de novo. Então, para a dor funciona mais ou menos assim. Ou você vem pelo amor, ou vem pela dor. Mas não tem para onde. Quem tem complicações articulares precisa fortalecer. Isso é uma coisa que é necessária, é o fortalecimento. Vou dar um exemplo aqui. Coluna, lombar. A dor estatisticamente mais conhecida de todo mundo e é mais predominante em todo mundo, estatisticamente falando. Mais do que a dor na cervical, mais do que a dor no joelho, mais do que a dor de ombro, mais do que todas, a dor lombar é a maior de todas. E aí a pessoa fez toda essa triagem, relaxou, voltou a doer. Por quê? Ela estabilizou a inflamação com o médico. Ela atenuou algumas coisas ali, aquelas dores maiores, fez algumas... Tem alguns termos técnicos que eu não queria falar, mas fez algumas coisinhas ali, a fisioterapia fez algumas coisas ali para diminuir a dor. Para ficar mais confortável. Para ficar mais confortável. Mas o fortalecimento mesmo é na academia. E se parar também, volta às dores. Você pode até treinar em casa. O que eu prego também, uma das minhas consultorias, os programas que eu tenho para tirar dor, é que você pode fazer em casa. Você pode tratar sua coluna em casa, tranquilamente. Tem que ter disciplina, mas pode e você deve, se você tem crises de coluna. E aí, no geral, é isso. Aí, o que eu faço? Ao longo do meu tempo, desde o período de estágio, eu percebi que eu tinha uma inclinação maior para tirar dores do pessoal. Então, vinha uma pessoa com dor no joelho. Aí, dentro de uma semana, eu conseguia resolver. Aí, depois vinha uma pessoa com dor de coluna. Dentro de 2, 3 semanas, às vezes, eu consegui resolver. A pessoa estava bem. Tinha uns cuidados, mas estava bem. Tirou a dor. E aí, eu fui percebendo, fui consolidando. E depois eu fui parando para pensar, poxa, o que é que está acontecendo? Por que eu estou conseguindo tão fácil? O que eu estou fazendo de diferente, às vezes, do meu colega ao lado? E às vezes o meu colega ao lado só pensava no fortalecimento. E traumatizava algumas pessoas, porque quando ia fortalecer, machucava. Porque dói. Porque dor na coluna, dor no joelho, dor no ombro, já está doendo. Quando você fortalece, você vai mexer naquele local. Eu faço uma analogia, que é o seguinte, já caísse, Aline, alguma vez? Que eu lembre, não. Menininha assim, moleca assim, e ficar aquela perebinha na perna, aquela coisa. Não, eu não era tão traquina, não. Mas é comum, isso é mais de menino, né? Sim, já aconteceu comigo sim. já. De cair. Acho que raladura sim, assim. Raladurazinha. Ralou o joelho lá. Isso, ralou o joelho. E dói, né? Dói. Eu já ralei o meu muito. Moleque, assim, treloso. Menino sempre é mais alvoroçado. E aí, imagina se na hora lá, do sangue, eu passar o dedinho assim, a unha, arranhando aquela ferida. Dói pra caramba, né? Vai doer mais, né? Vai sangrar mais, né? O fortalecimento é isso. Meu Deus. Então,
Quando eu percebi o que os meus colegas estavam fazendo, fortalecimento na prática é isso. É porque é como se fosse um calo. Se eu tenho uma pele frágil, fininha, se eu ficar arranhando aqui com a unha, ela vai ficar mais grossa, não vai? Ela vai formar um calo. Se ela forma um calo, ela protege, vamos dizer assim, o músculo da minha mão. Então funciona mais ou menos assim, o fortalecimento. Mas para quem está em crise, isso dói muito, que não tem anestesia dentro da academia, não. Tem no médico quando ele vai fazer uma cirurgia. E qual é essa técnica, então, que você consegue minimizar essa dor? Pronto. Que diferencial é esse? Porque aí eu fiquei curiosa. E quem tá em casa também diz, mas peraí, também. Conta essa história direito. Durante as minhas formações, eu baseei muito meu método dentro do Pilates. Que eu percebi o seguinte, estatisticamente falando também, 80% das pessoas que fazem Pilates têm problemas de coluna. 80%. Rafa, essas 20%. As 20% são as outras dores e as pessoas que gostaram e ficaram. Mas 80% vai por indicação. Então é um fortalecimento com alongamento. Isso. Eu acho que você até fez. Que você já fiz Pilates, amo Pilates. Faz tempo que eu não fiz. Isso. Mas é incrível, né? Como trabalha o corpo. E aí eu aprendi de um jeito bem simples. Na época que eu estava estudando para ser instrutor de Pilates, eu tenho formação, mas eu nunca atuei. Né? Eu peguei esse conhecimento e trouxe para a academia. E agreguei algumas outras coisas. Mas a coisa mais importante que eu aprendi na reabilitação lá no Pilates foi o seguinte. A gente tem que trabalhar a musculatura como se fosse um sanduíche, Rafa. Disseram para mim. Essa é a historinha. Isso, Rafa, como um sanduíche. Disse, como assim como um sanduíche? O sanduíche não tem o pão, o recheio e o pão? Pronto. O recheio é o fortalecimento. É o que está protegendo a musculatura. É o fortalecimento, é o que vai proteger a musculatura. Fortalecer o músculo forte, protege a musculatura. Mas o como chegar lá, esse é o segredo. Porque músculo forte protege qualquer articulação, seja ela qual for. Mas o como chegar lá, esse é o segredo que eu aprendi com isso. Aí ele disse, Rafa, para fortalecer tem que ser igual a sanduíche. Como assim sanduíche? Aí disse, é assim, Rafa. Primeiro, eu preciso relaxar a musculatura. Porque a pessoa não veio com dor, a pessoa tá cheio de dor, tá travado. Sim, já veio pela graça, já veio pela graça. Então, a pessoa vem lá e tem que relaxar a musculatura. Você tem que deixar ela bem, sem dor. Ou pelo menos diminuir ao máximo. Depois que você diminuiu, pronto, agora tem uma oportunidade de você fortalecer. Porque todo fortalecimento, ou a grande maioria deles, machuca. Você não pode perceber, mas machuca. Porque o processo de hipertrofia é uma lesão. Mas é uma lesão muito controladinha. Mas é uma lesãozinha ali na musculatura que vai ficando mais forte, como se fosse um calo. Então, chegou, relaxou. Relaxei, diminuiu a dor, agora eu posso fortalecer. Fortalecer, durante o fortalecimento não vai piorar? Aí eu venho e relaxo novamente. Gente, tem todo sentido. Todo. Porque quando você sente dor, a sua tendência é enrijecer, é proteger, né? Se eu tô com esse joelho doendo, normalmente eu canso o outro, porque eu coloco um peso maior no outro joelho para não doer, isso, né? Exatamente. O joelho que tá incomodando. E aí você já tem uma musculatura ali travada, com medo, enrijecida. Todo sentido. Atrofiada às vezes, porque você fica sem querer pisar no chão ou fazer as atividades com essa perna que tá doendo. E aí começa a doer a outra. Porque aí você tá sobrecarregando a outra. O estresse de 50 e 50 se transforma em 80 para boa, que vai ficar ruim logo, e 20 para que tá ruinzinha ali. Então, o grande segredo é isso. Aí, Rafa, como relaxa? Aí eu acho que vale a pena outro podcast. São técnicas que ele não vai passar. Vale a pena outro podcast. Você tem que contratar ele para poder saber, né, Rafa? Vale a pena outro podcast. Que interessante, gente. E a tendência com à medida que você vai treinando esse paciente, que a gente chama de paciente, né? Porque ele tá ali com dor. Paciente, aluno. Aluno. Vai treinando esse aluno, a tendência é que ele, cada vez mais fortalecendo essa musculatura, ele tem uma tendência menor a sentir dor. Isso, veja. Em geral, meus alunos presencialmente, se não for uma crise absurdamente forte, em até um mês, a pessoa fica com as dores estabilizadas, presencialmente. Em até 2 meses, na consultoria. Então, mais ou menos funciona dessa forma. Até 2 meses na consultoria, até 1 mês presencialmente. Rafa, quais são os casos, que lógico vai ter casos, que pode estender esse tratamento. Aí geralmente estende porque a pessoa não faz tudo que tem que ser feito. É quando está muito inflamado. E a inflamação, Aline, para tu entender, é como se fosse aquele sangue saindo da feridinha. Então, como é que eu melhoro o processo?
antecipa esse processo para ser mais rápido e realmente bater esse tempinho de 1 mês presencial e 2 meses à distância. Quando eu identifico logo na avaliação que está inflamado, eu já digo, rapaz, tu precisa combater essa inflamação. De algum jeito. Tem 3 opções para inflamação. Tem gelo. Toda inflamação a gente coloca um gelo no local, seja tópico, seja você entra numa banheira de gelo. Atleta faz muito isso. Seja o tempo. Com o tempo essa inflamação vai diminuir, mas o tempo tanto faz ser 1 semana, 2 dias, como 1 mês, 2, 3. Então o tempo não é um parâmetro bacana. Um parâmetro bacana não, que eu gosto não. Porque para sentir dor, gente, quando a gente sente dor, a tendência é que a gente queira melhorar logo, né? Logo. Eu também quero que seja um negócio rápido. Né? Até porque ele me contratou personal, ele tá morrendo de dor, mas ele quer emagrecer. Ele tá morrendo de dor, mas quer ficar fortinho. Ele tá morrendo de dor, mas o abdômen ele não gosta não. Ele tá morrendo de dor, mas ela quer sair de 46 para 42. Quer sair de 44 para 38. Então, mesmo uma pessoa com dor, a pessoa tem essas inclinações estéticas porque sabe que é um personal do outro lado. Então, quando é para combater essa inflamação, tem 3 opções. Tem gelo, tempo, que é o pior parâmetro do mundo, e médico com medicamento. Aí a forma que o médico vai estabilizar essa inflamação é N. Pode ser medicamento, tem vários procedimentos. Pode ser, a aplicação do medicamento pode ser local, com aplicação de agulha. Sim. Pode ser de comprimidozinho, pode ser algum tipo de procedimento que ele faça. Mas são esses 3 parâmetros. Se passar disso é porque está muito inflamado. E aí geralmente eu recomendo gelo, se for inflamação leve. Se for inflamação mais forte, a pessoa precisa voltar no médico. Geralmente no médico que ele começou o tratamento. A gente tem visto hoje uma grande quantidade de idosos que começaram a treinar musculação. Porque o médico entendeu e orientou, disse, olha, você precisa ativar esse músculo que está aí adormecido. Né? Você já não tem uma qualidade óssea tão bacana, então quanto mais você praticar a musculação, mais esse músculo vai responder enrijecendo e fortalecendo para te trazer equilíbrio, para você ter uma qualidade de vida bacana. Como é que você tem visto isso e os resultados que isso tem trazido na vida dos idosos? Ah, que legal. Eu gosto muito. Era até uma área que eu achava bem bacana. Eu gosto, assim, gosto de ouvir. Os velhinhos falam. Fala, gosta de falar, gosta de conversar. Eu gosto de ouvir. Até um certo ponto, né? Passou de meia hora isso aí. E aí eu fico brincando assim, a gente vai conversar depois do treino. Isso, eu pra vou não fazer, atrapalhar o treino. Eu posso até fazer os treinos de 30 minutos, mas aí depois a gente conversa os outros 30. Aí eu deixo. Veja, primeiro cientificamente falando e depois eu vou te falar na prática. Né? Cientificamente falando, é extremamente importante a musculação para o idoso. A musculação. Eu vou falar da musculação porque todo mundo sabe que caminhar e correr é bom. Vou falar exclusivamente da musculação porque muita gente não sabe sobre isso. Uma pessoa que está um pouco mais velha, ela precisa necessariamente fazer musculação por vários motivos. Vou dizer alguns aqui. Vou dizer 3, para ficar fácil das pessoas memorizarem. Primeiro, porque o seu músculo atrofia. Existe uma lei que é a lei do uso e desuso. Eu paro de usar o músculo, ele atrofia, ele diminui. Se ele diminui, eu estou mais suscetível a várias coisas ruins. Questões de relação da saúde, a queda, um monte de coisa. Mas ele diminui. A gente não pode deixar esse músculo diminuir. Porque aí é uma pessoa... Não tem aquele velhinho que você diz assim, esse velhinho tem um vigor muito bom, tem muita energia. E tem aquele outro que está bem atrofiadinho, só vive dormindo. Isso acontece pelo termo chamado sarcopenia. A pessoa não tem músculo, não tem energia. E por isso que ele precisa treinar musculação. Quanto mais energia ele tem, quanto mais músculo ele tem, mais energia ele tem. E mais vitalidade ele vai ter, mais vigor ele vai ter, mais autonomia ele vai ter, mais independente ele vai ser. Primeiro ponto é esse. Músculo. Precisa crescer ou manter, não pode perder. Certo. Outro, o osso. O osso, com o tempo, acontece a mesma coisa. Lei do uso e desuso. E é uma coisa natural também. Tem essa lei do uso e desuso, que é quando a gente bota um gessinho na perna, o músculo fica bem atrofiadinho. Isso acontece com o idoso, mas também pela velhice. Acontece. É normal. Então, se eu não estimular muito aquele osso e muito aquele músculo, eles vão diminuir. No caso do osso, quando ele diminui, ele fica mais poroso, fica cheio de furinho, mais do que o normal, você está mais suscetível à fratura. Então, na prática, Rafa, o que é isso, fratura, pelo amor de Deus? Na prática é o seguinte, tem uma senhorinha que tem 80 anos, ela
Quando tinha 50, foi muito recomendado ela fazer musculação, ela ignorou totalmente. Quando tinha 60, ela ignorou. Quando tinha 70, ela ignorou. Quando tinha 79, ela caiu. Teve uma quedinha, que é comum. Porque tem 79, é comum cair. Primeiro, um dos motivos dela cair é porque ela não tem músculo. Porque ela perdeu a agilidade, perdeu a força, perdeu a potência. Ela acaba caindo. Porque quem é adulto é difícil cair. Verdade. Então, qual é a variável? É o músculo. O adulto tem mais músculo do que uma velhinha, do que um velhinho. Então, primeiro, caiu. Segundo, o osso é poroso. Osso poroso e queda não combinam. É fratura na certa. Fratura na certa. Fratura para uma pessoa mais velha é a pior coisa que pode acontecer. Coisa que eu aprendi na faculdade sobre fratura, que esse é o terceiro ponto, do maior motivo de uma pessoa mais velha ir, que não motiva, mas é um conhecimento que deve ser internalizado. Que é o seguinte, se essa pessoa fraturou, a pessoa vai ter 3 opções. Estatisticamente falando, é 33% para cada uma delas. A pessoa tem 1/3 de chances de ficar boa novamente, voltar a andar e traquinar e levar outra chopadinha. Tem a segunda opção de viver numa cama. E tem a terceira opção, que de 1 a 2 anos vai acabar tendo algum tipo de complicação cardiovascular e vai acabar falecendo ali na cama. Em decorrência dessa fratura. Em decorrência dessa fratura, que ficou acamado, ficou super sedentário, e aí os indicadores de saúde começam a... cair. Começa a piorar muito. A hipertensão começa a subir, a glicemia começa a subir, a vitalidade começa a cair, e aí o corpo, ele meio que ele não foi feito para ficar deitado. Então, quando ele passa muito tempo ali, principalmente a mais velhinho de 1 a 2 anos, em geral, acontece alguma fatalidade. Então, assim, são esses 3 motivos. Ganhar músculo, deixar o osso bem durinho, para evitar complicações futuras, e o terceiro é de jeito nenhum acontecer fraturas. Quando tá mais velhinho, isso é uma coisa que não pode acontecer. Tem alguém que tá ouvindo a gente agora, assistindo, e tá dizendo assim, Rafa, eu tenho 60 anos, 70, nunca fiz musculação e nem tipo de exercício de força. Vale a pena eu começar? Super, super. Veja, hoje em dia existe o NASF, que é um órgão público. Eu acredito que seja do município. O NASF, eu acho que não é do estado, não. E ele tem vários programas para evitar isso. Porque ele sabe, o governo sabe que se eu não tratar aquela pessoinha, aquela senhorinha, que dá para fazer uma musculação, dá para fazer algum treininho, mesmo que seja sem peso, mas você já consegue ter uma hipertrofia, já consegue deixar o osso durinho. Um agachamentozinho, sentar e levantar, fazer uma caminhada, uma corridinha, um exercíciozinho ali diferente. Dá para fazer de forma coletiva, ofertada de graça pelo Estado, e que ela vai ter a oportunidade de fazer. Agora, depois de acamado, não. E o custo de uma pessoa acamada para os cofres públicos em termos de saúde é gigantesco, né? Gigantesco. Aí é trabalhar mesmo com prevenção, né? Prevenção sempre é a opção mais barata. Sempre é a opção mais barata. De tudo, da gestante ao velhinho. Se a gestante cuidar durante a gestação, no final da gestação ela está com o corpo que tinha antes. Não vai estar bombada, vai estar com o corpo que tinha antes. Se a pessoa mais jovem, antes de ter hipertensão, diabetes, cuidou durante a vida, na velhice dificilmente vai ter. Ah, Rafa, mas eu gosto de beber. Isso é um princípio. Se você bebe pouquinho, gosta de beber, sei lá, um vinho, mas você não bebe 3, 4 garrafas de vinho, você bebe de 1 a 2 taças, você vai beber até o resto da sua vida. Até 80, sem ter prejuízos. Sem ter nenhum tipo de complicação. Pois é, gente. Não pode ficar parado. Não pode ficar parado de jeito nenhum. Tem que se mover, tem que procurar. Eu não tenho, Aline, dinheiro para pagar um personal. Não tem desculpa. As academias da cidade, Isso. toda cidadezinha tem aquele educador físico que faz uma aula de dança, Isso. que faz um treinamento funcional, que eu acho que assim, a gente não pode ter desculpa para cuidar de si mesmo. Tem muita gente que diz assim, mas eu não tenho tempo, porque eu trabalho demais. Né? Você escuta muito uma isso. Das desculpas, tá, e quando é que você vai priorizar a sua saúde? Porque você tem que arrumar um tempo. Isso. 1 hora do seu dia. Pode ser menos. Pode ser até menos, mas vamos dizer 1 hora. Vamos dizer 1 hora. 1 hora do seu dia que você tira para fazer um exercício, para se mover, vai fazer diferença na sua vida, não sei nem para quanto tempo. Não, para a vida toda. Veja, meu programa para coluna, para melhorar a coluna, são 20 minutos. Poxa, você tem 20 minutos para cuidar das tuas costas. E assim, não, Rafa, mas eu não tenho dinheiro. Tu vai voltar pro médico.
Então, assim, realmente não tem desculpa. Às vezes falta o conhecimento, às vezes falta alguma informação mais valiosa. Por isso que eu fui mais informativo hoje aqui contigo, Aline. Para que as pessoas tenham esse conhecimento, tenham esse dado, e dizer assim, poxa, realmente eu não posso bater de frente com estatisticamente comprovado, com cientificamente comprovado. Então, o tempo ali dá. Se você não tem 1 hora, faça 40 minutos. Se você não tem 40 minutos, faça 30 minutos. Se você não treina, faça 20 minutos. Mais fácil. Mais fácil. Esse acho que é o grande recado que a gente deixa, né? Com eu certeza. sempre falo assim, no final, dá a sua mensagem, Rafa. Fala com quem está aí assistindo a gente do que ela pode evoluir, melhorar no aspecto de saúde, treinando, buscando informação sobre educação física, fazendo um exercício. Queria que você deixasse essa mensagem. Veja, a mensagem que eu posso deixar aqui para vocês é: você merece a sua melhor versão. Você merece a sua melhor versão. Então, se você é uma senhorinha que está precisando de mais vigor e vitalidade, você merece ter vitalidade, ter vigor. Se você é uma pessoa que está obesa e nada está cabendo em você, você tem vergonha de ir para a praia, você tem vergonha de colocar uma roupa, de aparecer numa foto, seu Instagram só tem foto da cabeça, você merece ter a sua melhor versão e não ter vergonha disso, não ter vergonha do seu corpo. Então, para todas as ocasiões, e eu digo isso muito para os meus alunos, você merece a sua melhor versão. Então, se eu fosse dar alguma mensagem para quem está ouvindo, para quem está assistindo, seria: você merece a sua melhor versão. Pois é, escolha a sua melhor versão. Eu acho que a gente, junto com o Rafael Diniz aqui, conseguiu trazer e falar sobre a importância do exercício físico, que é para a vida inteira, né? Basta que você dê o primeiro passo. Ai, Aline, é chato, é cansativo, eu sei. Nem todo dia você está com vontade de ir, vai sem vontade mesmo, né? Mas faz a sua parte, faz por você, porque isso é a única coisa que ninguém pode fazer por você. Só você mesmo. Só você. Você não pode terceirizar. Não. Mesmo não quem pode. tem muito, Sim. a gente já viu na prática aqui que terceirizar não funciona. Obrigada, viu, Rafael? De nada. Amei nosso bate-papo aqui. A gente entregar Também. aí para quem está assistindo a gente que é possível, sim, a gente mudar a nossa história fazendo exercício físico, né? Buscando orientação. A gente volta a se falar próxima quarta-feira, 7h30 da noite. Eu tô aqui esperando você. Paz e bem, tudo de bom para você. Até lá. Tchau, tchau.